Movimento, assim, acerca dos moráveis, movimento diretamente oriundo do pietismo. Então surge esse pietismo com esses movimentos, né, dentro do luteranismo. E a partir do pietismo, os irmãos moravianos, que aí vão ser pessoas muito, muito engajadas no chamado missionário. Então surge de dentro desse movimento pietista, estudando a Bíblia, orando, buscando uma espiritualidade maior, vendo os textos bíblicos onde Cristo diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Muitos deles são atingidos por esse chamado e partem então para a realização da grande obra missionária, né? Então você tem pessoas com coração sensível à voz do Espírito Santo. Vamos lá, oriundo do pietismo, fundado pelo conde Nicolas von Zinzendorf, 1700-1760, estudante da escola de Frank, aquele Frank, né, que é continuador do Spanner, em Halle, e de direito em Wittenberg, de Lutero. Pregava a vida de devoção pessoal a Cristo e encontros de oração. O movimento se organiza em 1727 em igreja. 5 anos após, o grupo de refugiados funda... meu Deus, não vou conseguir ler. Isso aqui é um nome em alemão, né? Ercht, em Bettersdorf, propriedade de Zinzendorf. Acho que é pior do que alemão, acho que é tcheco esse negócio. É reconhecido como independente em 1743 e se organiza em 3 ofícios em 1755, bispo, ancião e diácono. Então são a base hierárquica aí para este movimento, né? Bispo, ancião e diácono. Visão missionária: 175 missionários em campo em 1750. Você já imaginou? Sem subsídio do Estado, sem subsídio da igreja oficial, por eles mesmos, por conta deles. 175 missionários em campo em 1750. Foi um grande mover de Deus para preencher essa lacuna, tá certo? Da grande comissão. Uma vez que saíram de dentro daquele imperialismo, tá certo? Herético da igreja católica, e agora estão buscando viver conforme o evangelho, mas congelaram nesse evangelho estatal, ficando nas suas regiões, e agora necessário é se levantar esses movimentos para tirar o evangelho dali e espalhar as nações, tá ok? Semelhante, né, à situação na qual os apóstolos foram revestidos de poder, mas estavam em Jerusalém. Então você precisa que isso se espalhe. Aí Deus levanta perseguições, Deus levanta outros homens com um chamado específico para missionário, como Paulo, né? Então você vê Deus criando meios para sanar essas situações. Alcançaram os Estados Unidos em 1743, os irmãos moravianos, no estado da Pensilvânia, onde se aproveitam da liberdade religiosa para arregimentar todos os alemães protestantes. Então eles têm esse contato, né? Tem essa linguagem, né? Sabe lidar com esses cidadãos, né? Então eles vão diretamente a eles e incendeia eles também desse chamado, né? Dessa visão. E aí você tem a atuação deles forte agora em território norte-americano, sem aquelas travas, né? do autoritarismo, né? Do luteranismo das suas regiões. Agora, claro, fácil, moleza? Não. Eles estão num território inexplorado, eles estão num território que não oferece a eles aquela base civilizacional já, né? Aquela estrutura já criada. Eles estão em terras virgens, né? Então você vai lidar com indígenas, você vai lidar com risco, né, da sua vida, doenças, uma região que você não conhece, que ainda está sendo explorada. Então tem todos os desafios, né, que eles vão vivenciar nessas regiões que estão sendo colonizadas. Zinzendorf compôs mais de 2.000 hinos. Metodismo agora. Movimento fundado na Inglaterra com um paralelo ao pietismo alemão. O anglicanismo está para o metodismo, assim como o luteranismo está para o pietismo. E aí você tem essa situação, né, que a gente já, inclusive, de certa forma, já colocou. O anglicanismo está para o metodismo, assim como o luteranismo está para o pietismo. Então, você tem a situação na qual o metodismo surge com um movimento inconformista dentro do anglicanismo, né? Bem como o pietismo é um movimento inconformista dentro do luteranismo. Essa é a situação. Fundação relacionada a 3 pregadores: George Whitefield, calvinista, John Wesley e Charles Wesley, que adotam mais uma linha arminiana. Então você tem um calvinista e 2 arminianos trabalhando aí pelo desenvolvimento, né, disso que veio a ser chamado metodismo. Inclusive a palavra metodismo
não foram eles mesmos que cunharam, né? Foram pessoas que, olhando para a sua forma de trabalho, muito organizada, muito metódica, os chamou de metodistas, ok? Pessoas que são muito apegadas a regras, métodos, né? Então você tem aí esta alcunha, né? Que era como que uma zombaria, mas que foi adotada, né? Com muito carinho por eles. Então nós temos aí eles sendo conhecidos como metodistas em todos os lugares. Precursor foi o avivamento galês propagado por Royal Harris, 1714-1773, e Griffin Jones, 1683-1761. Geradores da Igreja Metodista Calvinista Galesa. Então, um grande avivamento aí no país de Gades, sul da península, sul das Ilhas Britânicas, tá ok? Pano de fundo: Inglaterra com clero desmoralizado, bebida barata gerando mortes e problemas mentais. Olha o contexto da época. Jogos, brigas de animais e enforcamentos como espetáculo de gala. É o contexto em que os caras trabalharam. Clero desmoralizado, absente de suas dioceses, bebida barata gerando mortes e problemas mentais, como eu já li. Violência. Perdão, deixa eu ler aqui. Bebida barata gerando mortes e problemas mentais. A cada 3 casas, uma vendia bebidas. A cada 3 casas, uma vendia bebidas. E os bares ofereciam palha para as pessoas se deitarem até passar a ressaca. Meu Deus, que situação. Jogo, violência, saques e pilhagem de multidões em Londres e Birmingham, queimando casas, abrindo portas de prisões e aterrorizando o público. Uma terrível desestabilização do Estado. Falta de educação restrita somente às classes mais ricas. Brigas de animais. Enforcamentos com espetáculos de gala. E aí, nesse contexto de disrupção, né, de desestruturação do Estado. O Estado está se fragmentando. As classes dominantes criam, né, uma bolha de convivência, né, de vantagens para eles, de proteção. E aí deixa o povo se destruir, deixa o povo se acabar. Tá ok? O povo apenas serve para eles como massa produtora de mão de obra, né, para alimentar as fábricas, para fazer movimentar o seu sistema. E quando começa a tentar lhes causar algum problema, joga contra eles as forças armadas, né? Vão então promover matanças, né, choques, né, contra eles. Mas eles não estão, de modo algum, se importando com a qualidade de vida do povo comum, da população comum. Quem vai entrar de fato, né, se infiltrar no meio da população e começar um trabalho de reversão desse caos social são esses grandes movimentos, esses grandes homens, né, que são construtores desse grande movimento, o movimento metodista. Porque a igreja oficial também, né, estava lá celebrando suas missas, seguindo sua liturgia e escrevendo seus livros. E o povo se destruindo, né, não indo para atuar junto ao povo, né, simplesmente fechado nos seus gabinetes. George Whitefield, 1714-1770, mais jovem do trio, primeiro pregador de grupo. Foi ele que levou as pregações para o público mesmo, ao vivo. Adotou a teologia calvinista e acabou rompendo com o grupo. John Wesley, 1703-1791, 15º de 19 filhos do casamento de Samuel e Susanna Wesley. Foi um fellow, administrador doutor da Lincoln College de 1726 a 1751, sendo ordenado em 1728. Fundador do Clube Santo, grupo de estudos bíblicos em seu quarto na faculdade. Tentou trabalhar sem sucesso na Geórgia, devido à sua liturgia e rigor com membros, além de simplicidade e franqueza no trato com as mulheres. Charles Wesley, 1707-1788, irmão mais novo de Charles, se tornaria seu grande companheiro de ministério, compondo mais de 6.000 hinos e auxiliando-o em suas jornadas. Né? Interessante. Marco inicial. O metodismo deriva da tentativa do grupo de estudantes de Lincoln College de viver mediante regras estritas na tentativa de alcançar a santidade. Olha, primeiro essa mentalidade. Eles veem um cristianismo apático das lideranças, né, das igrejas oficiais. Eles veem um povo se acabando, se destruindo, tá certo? Nessas práticas absurdas. E eles querem viver o evangelho de forma autêntica. Então eles se reúnem juntamente com aqueles que também estão comprometidos, ler a Bíblia, tá certo? Estudar a Bíblia em profundidade, orar, tá ok? Buscar comunhão intensa, íntima com Deus,
tá ok? E se santificar, jejuar, se consagrar, evitar, tá certo? Esses erros, esses pecados. E a partir dessa iniciativa você tem então o Espírito Santo de Deus trabalhando por meio deles, produzindo os primeiros avivamentos. Eles vão pregar, o Espírito Santo de Deus lhes confere autoridade nessa pregação. Aí você tem realização de milagres, de curas, de conversões em massa. E aí você tem, a partir deles, né, o Espírito Santo de Deus utilizando essas ferramentas, os primeiros grandes movimentos avivalistas. E uma mudança, um choque na sociedade. Um choque positivo, obviamente, né, uma mudança, né, positiva no comportamento da sociedade de modo geral. A inauguração do ministério veio por volta de 1738, quando 3 sentiram seus corações aquecidos e aceitaram a Cristo como o único capaz de salvá-los. Então, não estamos falando ainda de batismo no Espírito Santo com evidências em falar em línguas estranhas, mas sim estamos falando de avivamento, que muitas das vezes as pessoas fazem essa confusão, misturando as coisas. Isso aqui é avivamento, ok? Avivamento autêntico, avivamento real, com pessoas se dispondo a viver uma vida cristã, tá certo? E influenciarem as pessoas que estão à sua volta, mudarem a situação da vida delas a partir do seu exemplo e da pregação do evangelho com autoridade que o Espírito Santo de Deus concedia. Agora, além disso aqui, você vai ver depois um futuro desdobramento com a questão do batismo no Espírito Santo com evidências na chamada glossolalia, né? Falar em línguas estranhas, né? Línguas não conhecidas. Então você vai ter com isso as pessoas atribuindo este evento a uma chamada segunda graça, na qual eles são revestidos então com este poder. Eles têm muito mais autoridade, muito mais poder para, partindo adiante, pregar, evangelizar, fazer missões, tá ok? Dar um testemunho poderoso, impor as mãos para orar, tá certo? Para buscar pela cura. Então nós temos aí esses movimentos que se relacionam, num primeiro momento, o que eles chamam aqui de ter seus corações aquecidos, né? Que é de fato viver um avivamento a partir daquela confissão de que são servos e servas de Cristo Jesus, são pessoas salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus, eles terem então esta alegria para servir a Deus e para fazer a obra, né? Com dinamismo. E aí você tem, isso aqui já foi extraordinário, né? Já produziu resultados extremamente benéficos. E futuramente você vai ver os desdobramentos ainda. Como diz aqui, os corações aquecidos e aceitaram a Cristo como o único capaz de salvá-los do pecado. Olha só que maravilha o avivamento que já está se produzindo. A partir daí o grupo pregou uma conversão instantânea. E aí você tem, isso aqui vai causar conflito depois, porque você vai ter um chamado Dunham, que vai falar que a obra, tá certo, da regeneração, tá certo, da santificação se concluiu no Calvário. E aqui você tem essa chamada conversão instantânea, tá certo? Então ele diz que é neste ato em que acontece então a regeneração, enquanto o outro vai dizer não, a regeneração é algo que nos é atribuído, mas foi concluída lá no Calvário, é a obra de Cristo. Então, Cristo concluiu essa obra e vai imputar, vai atribuir. E o outro vai dizer, não, a obra vai acontecer aqui, no momento da aceitação. Então você vai ter esse pequeno conflito teológico, tá, okay? Que vai causar divisões. Conversão instantânea, segurança da salvação, contrariando a teologia calvinista vigente, que dizia que você devia buscar essa certeza ao longo da vida. Você vai ter, né, esses conflitos aí. O movimento morável exerceu fortíssima influência no movimento devido ao contato de John Wesley, né, com um corajoso grupo durante uma tempestade em viagem à Geórgia, né, as viagens terríveis que eram feitas com aqueles navios precários, né. Então o camarada tinha que ser muito corajoso para se meter num pedaço de madeira daquele para atravessar o oceano. Então você tinha ele viu, né, exemplo aí de pessoas corajosas, valentes em Cristo, que de fato haviam entregue sua vida ao Senhor para qualquer circunstância, né, crendo em Cristo em toda a situação, mesmo no meio de um mar bravio, um pedaço de madeira daquilo que a pessoa chamava de navio, né, e já prestes a naufragar e se perderem aí no oceano, mas crendo em Cristo até o último momento. O contato com Spangenberg e esforços de Peter Borler. John, por conta disso, estuda em Erhund. Deve ser Erhund. No ano novo de 1739, durante uma festa de amor em Londres entre os 3 fundadores e mais 4 membros do Clube Santo, por volta das 3 da manhã, o grupo é atingido por experiências como queda ao chão e gritos de alegria.
a que o grupo associa ser uma manifestação do poder de Deus. Olha que coisa extraordinária, né? 2 semanas depois, em 14 de 1, George Whitefield foi ordenado pastor aos 25 anos. Sua juventude não atrapalhou seu ministério. Grandes multidões começaram a fluir para seus locais de pregação. Seu quarto ficava cheio de estudantes de Oxford para orar. Sua experiência de pregação na igreja de Bermondsey, que ficou até o pátio lotado, a pregação da igreja, levou a começar a pregar em público. No começo, os 3 pregaram. George era o pregador mais poderoso e Charles o mais emotivo. John era o mais organizado e tinha a personalidade mais dominadora. George Whitefield foi o primeiro pregador metodista, antecedendo até mesmo John Wesley. John teve a chance de tomar o lugar ao lado de Whitefield 6 semanas após o início da carreira de George. Chamado de despertador e foguista, Whitefield pregava para ganhar almas, passando tempo entre sermões aconselhando as pessoas convencidas de sua condição de pecadoras e orando por elas. Ele fazia a pregação e aqueles que se convenciam, a partir daquela mensagem eram então por ele aconselhados. Então tinha um trabalho extensivo de pregação e de aconselhamento posterior. Trabalho maravilhoso de George Whitefield, Chegou a pregar 4 vezes no domingo, começando às 6 da manhã com policiais controlando a ordem e milhares tendo que voltar por não conseguirem espaço. Homens que, imagine a coroa de um homem desse aí nas mansões celestiais. Metodismo, ministério de Whitefield. Em 28/12, viaja para os Estados Unidos, retornando 3 meses depois para levar fundos para a construção de um orfanato. Após ter as igrejas de Bristol fechadas, vai a Kingswood, cidade de carvoeiros, na periferia da cidade, onde prega a primeira vez para 200 pessoas atônitas, com um pregador fora da igreja, e retorna no dia seguinte para pregar para 500 pessoas. As pessoas ficaram chocadas com aquilo, com alguém tem a audácia de se dirigir até eles em ambiente público para pregar o evangelho. Então, aquilo de fato impactou aquelas pessoas, A coragem, a ousadia que o Espírito Santo de Deus concedia a esses grandes homens. A partir de Kingswood, Whitefield percorre a Inglaterra pregando ao ar livre, reunindo até 30 mil pessoas de uma vez. A nobreza em geral ouvia o pregador de seus coxos, enquanto o povo se amontoava onde podia. Nos Estados Unidos, Whitefield prega de 1787 a 41, fazendo contato com presbiterianos, tornando sua posição teológica mais calvinista. Isso fortalece nessa convicção calvinista. Também colaborou com Jonathan Edwards, então temos aí também importante figura de avivamento, Jonathan Edwards, muito significativo para os avivamentos nos Estados Unidos, jogando mais lenha na fogueira do grande avivamento. No total, Whitefield fez 13 viagens aos Estados Unidos e avançou o avivamento metodista na Escócia e na Irlanda. A Escócia que aderiu fortemente também ao protestantismo calvinista. E as viagens que esses caras faziam, não é como você pega hoje um avião e desce lá, pega um Uber, navio de madeira para atravessar o oceano, tempestade, chuva, frio, depois chegava cavalo ou então a pé, então uma coisa sem estradas asfaltadas, tudo no barro, desbravando aí caminhos no mato, então um negócio terrível, de fato um desafio muito grande. John Wesley iniciou seus esforços em 1742 sem desejar se separar da igreja anglicana, não tinha esse viés separatista tão forte. Inicialmente reuniu seus convertidos em comunidades semelhantes à Collegia Pietatis de Spener, dividindo-as em grupos e depois em classes de 10 a 12 pessoas. A partir de então, John começou a pregar e atrair as pessoas à mensagem do Evangelho. Em uma semana comum, pregava 6 vezes no domingo, 3 na terça, 1 na quarta e 1 na quinta, e 3 vezes na sexta-feira. Assim como nas mensagens de Whitefield, fenômenos de extremo arrependimento tomavam conta das pessoas, com quedas ao chão e gemidos e gritos de agonia pelo despertar ao pecado. O centro da pregação de Wesley era uma jornada para uma vida plenamente santificada. Essa jornada se iniciava pela justificação pela fé, com uma experiência súbita de conversão, a busca da perfeição cristã absoluta, ainda nesta vida, com a expulsão total do pecado, com o enchimento do coração do crente pelo amor de Deus, iniciado com um passo na fé, um passo de fé.
não era uma perfeição infalível, mas a possibilidade de impecabilidade de motivação no coração que fosse completamente cheio do amor de Deus. John Wesley também pregava um cristianismo prático que influenciasse a sociedade, opondo-se, olha só, eles vão interferir fortemente na vida social. Não é uma igreja que vai pregar uma mensagem que não oferece um impacto social, porque leva as pessoas a estarem apegadas somente, você vai trocar o carro, você vai comprar uma casa nova, você vai ganhar dinheiro. Não, é uma mensagem que impacta diretamente a sociedade, lutando contra seus vícios, contra sua destruição, contra sua imoralidade, opondo-se ao álcool, à guerra e à escravidão. A escravidão era um ponto nevrálgico do momento, porque você tinha ainda nessas colônias, né, interesse da coroa britânica, interesse da coroa portuguesa, espanhola, né, as Américas sendo dominadas aí por essas potências, a França no Canadá. Então você tinha interesses deles de escravizar tanto os indígenas quanto trazer hordas e hordas de africanos que vinham para essas regiões como escravos, apartados de sua região de origem e vivendo sob pesada condição, né, com espancamentos, né, com trabalho forçado, trabalho exaustivo, tá ok? Então você tinha essa situação que era um ponto nevrálgico do momento e eles não se omitiam a tocar nesses pontos difíceis. Eles foram constantemente minando, tá ok? O escravagismo, tirando, né, peça por peça, né, destruindo, até que enfim isso veio abaixo, mas não por interesse direto dos escravagistas, tá ok? Que perpetuariam isso o maior tempo possível, mas sim pelo combate, né? De modo que tanto eles se opuseram e ganharam tantas mentes que cada vez mais estavam em posições de destaque, né? Posições junto ao governo, que tornou impossível, né, a perpetuação disso, que isso seguisse adiante. Também apoiou o movimento de escolas dominicais de Robert Hicks, que dava educação a crianças trabalhadoras que não tinham como estudar durante a semana, por trabalhar entre 12 a 14 horas por dia. Estamos falando de criança trabalhando, ok? Então Robert Hicks e essa iniciativa da escola dominical de reunir essas crianças para estudarem a Bíblia, estudarem matérias escolares, receberem alimentação, ok? Então a escola bíblica dominical nasce dessa iniciativa, de Robert Hicks, que foi apoiado também por John Wesley. Wesley começou a pregar ao ar livre em função dos convites de George Whitefield que chamou ele para esta demanda aí, né, para essa missão, e de um confronto com o ministro bêbado da igreja de sua cidade natal, Epsworth, que não permitiu que ele sequer lesse a mensagem da escritura durante o culto. Isso o forçou a pregar do lado de fora da igreja, sobre a pedra tumular de seu pai no cemitério da igreja. Por volta desta época, Wesley começa a pregar reavivamentos de um dia e a estruturar as sociedades de reavivamento. Grupo de convertidos que se reuniram para adorar o Senhor, dividindo-as em grupos e organizando reuniões de classes para a formação de líderes leigos, que deveriam encorajar todos a obedecer à exortação bíblica e advertir quem quer que se tornasse negligente ou se desviasse do erro. Pequenos grupos, né, que vão trabalhar, cada um, né, formando esses líderes leigos, como ele coloca aí, que vão trabalhar especificamente com aquele grupo, né, fortalecendo, incentivando, cobrando, né? Então você tem uma melhoria de qualidade de vida cristã, né, desses diferentes grupos. Depois de 3 anos, Wesley formou uma equipe de pregadores leigos, gerando uma estrita regra de conduta para o grupo. Originalmente, Wesley cria que ninguém senão um ministro consagrado por um bispo poderia ministrar o batismo e a ceia. Quando o bispo de Londres se recusou a ordenar seus auxiliares, Wesley, considerando que era um bispo tão bíblico quanto os outros e que a sucessão apostólica não podia ser reprovada, resolveu ele mesmo ordená-los. Então aí você tem a iniciativa, uma vez que aqueles líderes começam a criar problemas, né? Eles não têm iniciativa, eles não têm coragem, eles não trabalham de forma intensa e aqueles que trabalham eles atrapalham. Então, diante dessas atitudes, não há outro caminho que resta senão um rompimento. Então eles rompem e seguem adiante.
Wesley sofreria enormes perseguições por conta de suas reuniões. Multidões barulhentas abafavam sua voz, tentavam destruir as casas onde pregavam, invadiam suas reuniões a cavalo para causar confusões e agredi-lo com porretes e pedras, levando-os a sofrer cicatrizes profundas, apesar de alegar não sentir dor. A grande característica do ministério de John Wesley eram suas viagens a cavalo, chegando a correr 20 km por dia em média, lendo enquanto cavalgava e enfrentando todo e qualquer tipo de clima, de calor, neve, chuva, vento, para poder ir de cidade em cidade. As viagens de Wesley eram cuidadosamente planejadas para que ele pudesse parar o maior número de vezes possíveis para pregar. Anúncios prévios eram feitos e o povo das cidades e vilarejos corriam para os pontos de pregação. Calcula-se que Wesley tenha viajado um total de 365 mil quilômetros e pregado 46 mil vezes em seu ministério. Wesley publicou seus sermões e hinos de Charles Wesley a preços módicos para que todos pudessem adquiri-los, doando a maior parte de suas receitas aos pobres. Com uma orientação teológica arminiana, o metodismo começou a se alastrar pelos Estados Unidos e pela Inglaterra com enorme força no final do século XVIII. Logo após a morte de John, formou-se uma igreja nacional na Inglaterra com cerca de 70 mil seguidores, além de iniciar-se o trabalho de unificação da Igreja dos Estados Unidos logo após a formação da Constituição Americana de 1789, com cerca de 30 mil membros. Hoje, a Igreja Metodista possui cerca de 13 milhões de membros no mundo inteiro. Sua divisão deve-se à decisão dos metodistas de apoiarem a abolição da escravatura. Aqueles que preferiram a sua manutenção fundaram a Igreja Metodista Wesleyana em 1841 nos Estados Unidos, que recebeu influência do movimento Holiness no final do século XIX, gerando a versão mais avivada da igreja que vemos hoje. Vamos lá, então temos aí essa situação, né, do crescimento aí, da expansão, né, do desenvolvimento da igreja metodista, né, fortalecimento aí da igreja metodista em território norte-americano. A próxima aula que ele anuncia: avivamentos pós-Wesley, movimentos missionários, movimentos escatológicos e movimentos sectários. Então, seguimos adiante, abordando agora um outro viés de desenvolvimento que primeiro foi o pietista, vamos ver agora os puritanos. Tá certo? O material aí do pastor André Santos Falcão, está aí seu blog e seu e-mail, tá ok? Vemos então agora os puritanos, território norte-americano, as partes que haviam sido já colonizadas, né, formando aí as 13 colônias, que vão ser primeira base de formação para os Estados Unidos da América, né? Depois vão ter as campanhas de conquista, né, do Oeste, até alcançar a costa do Pacífico. Características das colônias norte-americanas, independentes desde 1789. Formada originalmente por grupos de puritanos, independentes, separatistas, perseguidos na Inglaterra, que vêm para cá estabelecer-se e viver aqui, tá certo? Formar a sua igreja e viver a verdade do Evangelho. Então você tem uma outra característica, né? Eles não pretendiam voltar, eles vinham para cá para fazer daqui o seu lar, sua casa, fazer este lugar desenvolver-se, né? Diferentemente das colônias de extração. Colônias de povoamento, marcada divisão entre norte industrial citadino e o sul agrário. Apoio da igreja na formação do governo estruturado. Então você tem, com a formação dessas igrejas, você tem uma sociedade estruturada. Com uma sociedade estruturada, você tem um governo forte. Okay? Então você vai ter essa sociedade rapidamente se fortalecendo de tal modo que consegue independência contra a coroa britânica, contra os exércitos da Inglaterra, que eram extremamente fortes, que haviam vencido, né, diversos outros exércitos de superpotências. Então, somente com esta estruturação foi possível, né, esta iniciativa de independência. Apoio da igreja na formação do governo estruturado, denominacionalismo, então as denominações vão crescer de forma independente, né? Formada por companhias independentes, então não vai haver subordinação de uma igreja a outra, são denominações independentes. Igreja Anglicana, 1606, a igreja oficial, né? Uma vez que a Inglaterra vai colonizar, eles vão colocar lá a sua igreja oficial, né? Igreja Congregacional, 1620, Igreja Batista, 1639, 1648.
Igreja Católica Romana, 1565 a 1634. Você tem o período, né, de estabelecimento. Os Quakers, 1656. Igreja Presbiteriana, 1706. Igreja Metodista, 1760.